A paz de Cristo a todos do canal Caminhada com Jesus é Melhor. Hoje eu estou aqui na Fazenda Braúna para realizar uma entrevista com o irmão Hélio. Ele tem um grande testemunho, muito forte, impactante, que com certeza vai ser edificante para a vida de muitas pessoas. Então vem comigo, vamos lá ouvir o que o nosso irmão Hélio tem para nos contar. Muito bem, como eu disse para vocês, eu vim aqui, estou hoje aqui na Fazenda Braúna, está aqui o nosso querido irmão Hélio, o qual eu vim aqui neste dia fazer uma entrevista com ele. Ele me contou o testemunho da sua vida, da sua conversão, da sua libertação, como Deus trabalhou na vida dele de uma maneira tremenda e poderosa. E realmente eu fiquei impactado. E então eu trouxe aqui o irmão Hélio para ele compartilhar comigo, compartilhar com você, né, comigo mais uma vez, e com vocês então, esse testemunho. Para você ver como Deus transforma, como Deus liberta, como Deus muda. Deus continua fazendo milagres e operando maravilhas. Cooperador Hélio. A paz do Senhor para todos. Estamos aqui agora com o pastor Isaac. Então nós vamos contar esse testemunho bem grande. Assim, às vezes não dá para contar tudo, mas a gente conta uma parte, né? Porque o que Deus fez em minha vida, né? Deus é muito maravilhoso e a gente tem que ser muita fé no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é maravilhoso na nossa vida. Maravilha. Então, Hélio, o senhor nasceu num berço evangélico ou não? Nasceu em outra religião? Como é que é? Conta comigo. Eu era católico e tinha até raiva de pessoa que era crente, né? Porque às vezes chamava a gente para ir para a igreja e a gente não ia. Então eu fui passando por muitas dificuldades, muitos acidentes comigo e teve assim, só Deus mesmo, que Deus me livrava de todo perigo, né? Até um dia eu tive que me converter na igreja evangélica. E o senhor falou que passou por muito perigo, né? Depois se converteu a Jesus. Assim, me diga uma coisa, exatamente assim, o que mais impactou a sua vida? O que mais assim foi que fez com que o senhor enxergasse as coisas de uma forma diferente? Porque aí desde quando eu era pequeno, eu tinha muito problema, assim, eu fiquei cego por uns 10 dias, assim, sem enxergar nada. Todo mundo dizia que eu não voltava mais a enxergar. Então, Deus vinha trabalhando em minha vida, só que eu nunca passava a servir o Senhor, né? A gente tinha aquela grande dificuldade e até um dia que eu tive, passando por muita dificuldade, até um dia que eu tive que servir ao Senhor, né? E o senhor tem aquela questão daquele episódio que o senhor passou por aquela situação do episódio com o boi, como é que foi aquilo ali? Conta pra mim. Assim foi assim, eu criava gado, então eu tinha um garrote, era muito manso, e eu vadiava com ele, lisava ele e tudo, e aí foi um dia eu vendi um garrote e fui trazer ele para tirar o outro garrote que eu tinha vendido, né? Aí quando eu pus ele na beira do curral, ele estava metade dele já dentro do curral, ele voltou, e eu com um pedacinho de pau na mão, fui bater nele, e ele virou um trem na hora, e me estranhou, e pulou para dentro da roça de maracujá, e eu fui pegar ele e eu não dei conta. Aí ele veio, me estranhando, chifrava cavalo, chifrava tudo. Aí eu fui e subi no pé de pau, ele chegou cifrando o pau ainda. Aí eu desci, os cachorros ficou trabalhando com ele em uma região e eu saí. Aí quando eu dei fé, num lagadiço que não tinha pau, não tinha nada para me defender. Aí ele chegou por detrás de mim e eu só tinha um chapéu na mão, eu ainda joguei na cara dele e ele me deu uma amarrada por cima assim do ombro e me jogou para cima, uns 2 metros de altura. E eu caí com o ombro no chão, então quebrei a clavícula em 4 fraturas, que bagaçou, que isso aqui em mim hoje é só ferro, aqui da ponta do ombro até aqui na garganta assim, ó, isso aqui aqui é só ferro. E eu quebrei na hora 4 costelas também, né? Então foi 8 quebraduras que eu tive no corpo. E eu suspirava, é igual uma cabeça de uma friaca quando você quebra. Aí eu fui para a UPA e cheguei lá, todo mundo falava que eu não amanheci o dia. Por causa que eu levantei na hora, as costelas podiam ter me perfurado algum órgão por dentro, né? Mas Deus é maravilhoso. Deus começou trabalhando na minha vida, foi que eu fui enxergar que a gente tinha que servir ao Senhor. Porque todo mundo que me via ali me falava que eu não tinha vida, que eu morria. Então eu cheguei na cama, deitado do hospital lá e pedindo a Deus que Deus me tirasse daquele sufoco, que eu ia servir Ele, né? Ele é muito maravilhoso, Ele fez muita obra na minha vida.
E aí quando o senhor, graças a Deus, Deus abençoou, o senhor conseguiu a cirurgia, deu tudo certo, as coisas deram, né? Deus tirou o senhor dessa situação, fez um milagre, o senhor falou que serviria a ele, né? Fez um propósito. Aí quando o senhor saiu do hospital, o senhor realmente foi servir a Deus? Eu saí do hospital, ainda demorei ainda 3 anos. Todo o cálculo que eu fazia de eu servir ao Senhor, a gente não dava certo, né? Atrapalhava, e vai atrapalhando dali, mas eu tinha, era aquele meu desejo, né? Aí quando foi um dia eu tomei uma atitude, falei, hoje eu vou para a igreja, de qualquer forma. Aí através do evangelista que prega para nós na igreja hoje, que é o dirigente da nossa igreja, ele veio fazer um serviço para meu sobrinho, e aí ele chegou e falou para mim, e me fez o convite para ir para a igreja. Aí eu falei que eu ia para a igreja, aí teve um atrapalho naquele dia, eu não fui. E aí quando ele veio na outra semana trabalhar para mim, ele não me falou nada. Então o que você fala? Não é fácil, então você tem que passar pela muitas disciplinas para depois você chegar a servir o Senhor, porque Deus é tudo na nossa vida. Maravilha. Aí ele veio então, e depois vocês conversaram, ele convidou e o senhor foi com a sua família. Como é que foi isso aí? Aí eu fui para a igreja no domingo. Num domingo antes eu não fui, né? Na outro domingo. Aí eu fui com a minha caminhonete, com a minha família, minha mulher, meus 3 filhos. E foi meu desejo. Eu já cheguei lá, quando ele falou de aceitar Jesus como oficiante Salvador Jesus Cristo, que eu ribasse a mão. E na hora eu ribei minha mão e a partir daquele dia minha vida praticamente mudou. Então eu tenho muito que agradecer a Deus e peço qualquer um que às vezes tem vontade de servir ao Senhor, não perde essa oportunidade que Deus tem para ajudar. Como Ele fez uma obra grande na minha vida, Ele faz na vida de qualquer um. Depende de confiar no nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. E aí aceitou, o senhor falou aí que ele, né, o senhor falou sobre o dirigente da igreja, o evangelista Dernivaldo, não é isso? Foi, Dernivaldo, que é o dirigente da igreja, da congregação aqui no Livramento, né, na Fazenda Carrascão, né? Justamente. O evangelista Dernivaldo, a irmã Maria José, e o vice é o irmão Urbino, né? E aí aceitou o senhor, sua esposa e seus 3 filhos. Eu com minha esposa e meus 3 filhos. Aí a partir daquele dia parece que eu nasci de novo, a minha vida praticamente tudo mudou. Aí Deus tem me abençoado em meus negócios, em minhas roças, até assim, em meus carros também, né? Como Deus é tão bom, importante na nossa vida. Glória nós temos que crer na palavra do Senhor e servir ao Senhor quanto está cedo. Que às vezes muitos deixam para amanhã e amanhã nós não sabemos se nós existimos. Então, quando tem a oportunidade, aproveita. É aquela hora que Deus é tudo na nossa vida, né? Maravilha. Então tá aí o testemunho do irmão Hélio, né? Um homem que era duro, um homem difícil, né? Não queria saber das coisas de Deus, né? Vivia assim uma vida totalmente dissoluta, né? Tinha lá seus pensamentos, suas ideias, mas Deus foi trabalhando na vida dele, Deus tinha uma obra na vida dele, havia também pessoas orando por ele, e graças a Deus, Deus aí fez essa obra maravilhosa. Hoje o irmão Hélio é um cooperador na igreja, é um aspirante a diácono, né? Está aí trabalhando na casa de Deus, uma bênção, ao lado do evangelista Dernivaldo, do nosso irmão Urbino, na Fazenda Carrascão, aqui na igreja, no Livramento. Então, irmãos, Deus ainda faz milagre, Deus ainda salva, Deus ainda liberta e Deus ainda transforma. Fez essa grande obra aqui na vida deste homem, hoje um homem de Deus, muito abençoado e próspero. Você que ainda não aceitou a Jesus como Salvador, entrega a tua vida para Ele, né? Se Deus tem um chamado e tem uma obra na tua vida, não espera passar por um processo difícil, não. O processo que ele passou foi muito difícil. Ele resumiu aqui bastante, mas não foi fácil, não. Mas Deus fez a obra, Ele se entregou e hoje está abençoado. Está feliz? Ixi, demais da conta. Demais da conta. Então, só sei que a gente podia ter ido mais cedo, né? Mas a gente tem aquela união besta com a gente e depois a gente teve que... Meu caminho era esse mesmo, era meu sonho, era servir ao Senhor, né? E como é que a gente não vai? Tanta importância que Ele faz na vida da gente, né? Ele livra a gente de todo mal, todo perigo. Deus é muito maravilhoso. Eu amo o Deus todos os momentos, com minha casa, minha família, que não é fácil assim, você passar por tudo que eu passei, mas Deus estava ao meu lado. Eu tendo aquele sofrimento e eu pedindo a Ele que Ele me tirasse daquele que Ele me tirou, né? Graças Porque eu quebrei, foi como eu estava falando agora e tornar repetir de novo. Foi 4 costelas de uma vez e acabei com 4 fraturas, então foi 8 quebraduras.
Então só Deus mesmo que faz uma obra grande que Ele me fez na minha vida, me tirou daquela situação que eu estava, né? Graças a Deus. Então tá aí, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Amém? Compartilhe esse vídeo, tá bom? Com quem você puder compartilhar. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal. Com certeza vai estar nos apoiando aí. E que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Porque caminhada com Jesus é melhor. Amém? Caminhada com Jesus é melhor. Deus abençoe.